Estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falarmos mais sobre a fraude no INSS. Você já sabe que a partir de hoje, pelo aplicativo e só por ele, o segurado deve entrar, ver se houve algum saque indevido e aí fazer a contestação desse saque pelo aplicativo. O governo diz que vai mandar isso para as associações e pedir que o dinheiro seja restituído ao aposentado, também via folha de pagamento do INSS. Não é via Pix, não é via ligação telefônica. Se acontecer alguma coisa nesse sentido, fique atento, porque pode ser fraude, pode ser golpe. Imagina, você cair duas vezes na fraude da Previdência e no golpe daqueles que estão agora também tentando tirar algum proveito disso, porque tem muita gente, então para todo mundo ficar esperto. Agora, essa questão que envolve o INSS coloca em debate aqui um assunto mais profundo, que é o seguinte: financiamento da aposentadoria no Brasil. O professor Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista, economista, aqui no Jornal Gente, foi presidente do IBGE, foi presidente do BNDES, conhece o setor público brasileiro e tem falado com frequência a respeito dessa crise, que é uma crise com data, não é? A gente sabe que em algum momento algo vai ter que ser feito de diferente na forma de financiamento e de pagamento da aposentadoria dos brasileiros, porque esse sistema não se sustenta, ainda mais depois de um escândalo que coloca dúvidas sobre a lisura do INSS e isso pode ter impacto também em arrecadação. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Queria que o senhor colocasse uma luz aqui a respeito desse assunto. O que dá para fazer diferente? Bom dia, Thaís. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Cláudio Alberto. Olha, pessoal, o INSS é um caso crônico de uma morte anunciada. De tempos em tempos, o governo anuncia uma reforma redentora, como foi em 2019, no início do governo Bolsonaro. O resultado dessa reforma redentora, que anunciava uma economia, segundo o ministro Paulo Guedes, da ordem de R$1 trilhão, e nisso não estou fazendo uma cobrança a posteriori do ministro, estou só relatando que as esperanças de bons ministros que sabem fazer conta acabam frustradas. E não é porque o ministro tenha desaprendido a fazer a conta, é porque o sistema do INSS não contribui, não colabora e não vai entregar resultados desse tipo. O que a gente vê 5 anos depois, 6 anos depois? Temos, ao invés de uma economia de 1 trilhão em 10 anos, essa economia de 1 trilhão seria em 10 anos. Nós temos déficits anuais na casa, Thaís, de 300 bilhões. Se a gente projetar e multiplicar por 10 para 10 anos, nós estaremos falando de uma deseconomia, ou seja, de uma gastança adicional da ordem de 3 trilhões, o que é um número enorme, simplesmente enorme. E isso porque as contribuições elas correspondem cada vez menos aos benefícios que são concedidos. E como são concedidos esses benefícios? Há aqueles que são os contribuintes regulares, como eu, por exemplo, que mais de 40 anos contribuí, e há aqueles também que a gente diz respeitosamente, mas tem que dizer que entram no sistema pela janela. Eles não têm contribuições anteriores, mas a sociedade prevê que é importante dar esse amparo, e o brasileiro, ele reflete isso no seu coração e no Congresso Nacional. Todo mundo está a fim de dar um amparo a alguém com o dinheiro que parece ser de ninguém, que é o dinheiro do governo, que não sai do nosso bolso, mas sai. Então, nesse momento, todo o pessoal da área rural passa a ser amparado sem contribuições anteriores, bastando uma declaração de participação no setor rural por parte de uma associação, de um sindicato, idem na área da pesca. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, começou com meio salário mínimo, passou para um salário mínimo de pessoas com mais de 65 anos que declaram pobreza e que são identificados como efetivamente pobres, mas são milhões. Há aqueles também que contribuem diferentemente da contribuição regular, que é o desconto do empregado
e a contribuição do empregador, que vai a quase 30% sobre o salário base. No sistema, por exemplo, do microempreendedor rural, isso corresponde a uma contribuição da ordem de 70 e poucos reais para uma aposentadoria de salário mínimo. Portanto, regras distintas para tratar brasileiros que, em princípio, deveriam ter tratamentos iguais. O resultado é um gasto total com aposentados muito maior do que o bolo que anualmente sai do bolso dos contribuintes. Segundo problema principal é que esse bolo que sai do bolso dos contribuintes de hoje, Guilherme Macalossi, que certamente ainda está na fase de contribuição, você, Thaís, são jovens. Por muito tempo, professor. Vocês, obviamente, estão pensando que o governo está guardando esses recursos em algum fundo. Aliás, ele foi criado um fundo do regime geral, que é o que paga a todos, mas eu quero dar a vocês uma má notícia. Esses recursos que você, Thaís, contribuem para a aposentadoria minha e do Cláudio Humberto já são recursos que o governo saca das contas de vocês para pagar a mim e ao Cláudio Humberto, de forma que não sobra nenhum pecúlio. Ou seja, não existe um lastro, não existe uma garantia futura. Isso é muito ruim, porque ao saber, mesmo que a gente não saiba disso, a gente acaba tendo uma percepção de que esse tal INSS é um saco sem fundo, é algo desequilibrado financeiramente. E aí surgem os escândalos, que é como nós não temos uma visão de contas individuais, que são informações que a gente deveria ter no meu INSS, ao invés dessa coisa, desse site difuso, a gente devia ter, na realidade, ali um contra-cheque mensal do pecúlio do Guilherme Macalossi, da Thaís Freitas e de todos os mais contribuintes, onde estariam as suas contribuições, os seus descontos, e mais as contribuições feitas pelo seu empregador, e mais os juros de todas essas aplicações que, ao longo do tempo, vão constituindo o seu pecúlio. Aí sim, isso geraria confiança, professor? E daqui a 30 anos eu tenho muito recurso para gastar. Guilherme? O senhor está comparando com o saldo do FGTS, mais ou menos como funciona quando você acessa lá a sua conta FGTS e vê lá quanto que foi o aporte, quanto que tem, enfim, mais ou menos isso. Com certeza. No FGTS você tem uma individualização das contribuições. Diga-se de passagem, a remuneração é muito ruim do FGTS, ela não é compatível, por exemplo, com os empréstimos que agora estão sendo feitos com base no FGTS, o que mostra que a taxa de juros do governo é malandra. Ele paga para o mercado muito mais do que paga ao FGTS, mas paga alguma coisa. E a conta é individualizada. Então, reforma da Previdência, Thaís, para a gente resumir uma pergunta sua importantíssima, mas que nunca é atacada porque o tema é complexo, eu preciso ter um pecúlio das minhas contribuições. As contas precisam ser individualizadas e de acesso permanente, e se nós tivéssemos contas de acesso permanente, inclusive com pagamento de juros pelas remunerações a esses depósitos efetuados, nós não teríamos o problema de descontos indevidos, porque ficaria muito mais fácil ir ao contra-cheque, assim como a gente vê o extrato do que a gente deve num cartão de crédito, a gente iria conferir os itens lançados na nossa conta individual do INSS e haveria, inclusive, o INSS poderia prever uma contabilidade futura mostrando que, olha, se você continuar com contribuições iguais a essa durante o período até 2040, por exemplo, você vai ter lá um pecúlio de R$550 mil. Isso formaria todo um ambiente de confiança e de expectativa positiva, que na macroeconomia significa a poupança macroeconômica à disposição do país. Nada disso hoje acontece, mas é para lá que a gente tem que caminhar.
Professor, noves fora, nada, né? As pessoas que têm juízo, como são os casos de Thaís Freitas e Guilherme Macalossi, certamente estão buscando a sua própria aposentadoria, a sua própria renda passiva, sem nenhuma Exatamente, fazendo expectativa em seu próprio relação ao pecúlio INSS. pessoal. Exatamente, sem nenhuma expectativa em relação a essa porcaria desse INSS que está falido e não se sabe quanto tempo, enfim, ainda resta de vida ou de sobrevida ao INSS. Já vi vários educadores financeiros mostrando, né, que neste momento quem tem abaixo de 50 anos, né, precisa descartar o INSS de sua vida. Precisa providenciar imediatamente investimentos, etc., que lhe proporciona aquela renda passiva na aposentadoria. Acima de 50 anos dá tempo, claro, enquanto há vida há essa possibilidade. Mas é muito ruim, o INSS professor, já vi comparações muito interessantes ao INSS com uma pirâmide, né? Só que, como toda pirâmide, não dá certo. É uma fraude, né? Frauda a expectativa e a boa-fé das pessoas. Eu gostaria que o senhor, com a sua experiência, fizesse essa abordagem aqui para os nossos telespectadores que ainda são jovens e têm tempo de construir a sua própria aposentadoria. Porque no Brasil o Estado se recusa a proporcionar educação financeira aos nossos jovens, né, às nossas crianças, com exceção do Estado de São Paulo, salvo engano. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre como é importante para as pessoas construírem a sua própria liberdade financeira, digamos assim. Meu caro Cláudio Humberto, as suas palavras são terríveis e, ao mesmo tempo, devo reconhecer, verdadeiras. Nós estamos diante de um pecúlio que não é pecúlio, de uma formação de patrimônio que não forma coisa nenhuma, porque, como já foi explicado aqui, o recurso da Thaís, que é contribuinte, do Guilherme, que é contribuinte, vão parar direto no quadro de despesas gerais do governo, porque ele paga as aposentadorias de hoje, a minha, a sua, com os recursos dos contribuintes de hoje. E fica a pergunta na cabeça da Thaís e do Guilherme, bom, e quando eu for me aposentar, haverá uma outra Thaís, um outro Guilherme, num país onde cada vez há menos crianças nascendo, e também não há um aumento da formação educacional para que as crianças que nascerem se tornarem jovens com capacidade de dar contribuições acima do salário mínimo para esse INSS, eu provavelmente vou depender dos impostos gerais. Então, essa é a situação de inconsistência e de desconfiança geral que está instalada. Quando acontece uma fraude porque descontos indevidos ocorrem porque o gestor público, que é o governo, permite esses descontos e, além do mais, contesta, como eu ontem fui ver um caso prático de uma senhora que tinha descontos de 22%. Há um ano atrás ela detectou isso e foi à justiça. E os procuradores do INSS, ao invés de imediatamente reconhecerem o pleito, usam os recursos advocatícios do INSS para contestar essa aposentada, para de alguma forma, refutá-la judicialmente. Agora, isso vai mudar, obviamente. O governo ficou nu na frente da população e aí essa senhora, como muitos milhares de outros, vão agora conseguir finalmente o ressarcimento dos descontos indevidos. Mas isso é o fim da picada. Existe uma destruição não só financeira, mas uma destruição moral do sistema. O que fazer? Candidatos à presidência da República, como inclusive mencionou essa semana passada o ex-presidente Michel Temer, em torno de uma proposta de que cada candidato deveria consensar um plano para realmente dar uma virada no Brasil, uma virada positiva. Cláudio, esse é o momento da gente dar uma parada num sistema falido como esse do INSS e remontar um sistema
como deveria ser. Óbvio que isso vai exigir, na passagem do sistema antigo para o sistema novo, um certo esforço financeiro. Mas se você me perguntar se o esforço financeiro vale a pena, eu diria, não só vale a pena, como não há alternativa. O Guilherme e a Thaís vão ficar cada vez mais desconfiados. Você tem toda a razão, quem é jovem hoje tem que procurar o seu próprio pecúlio pessoal, mas o que acontece também, Cláudio, é que muito provavelmente outros arranjos vão se constituindo em torno desses contribuintes, de forma que eles vão deixando de ser contribuintes e, portanto, o INSS vai falindo mais rápido. Então, é preciso reformar esse serviço de aposentadoria que a gente provê através do governo, transformá-lo num serviço com lastro, confiável, e aí eu vou dar uma boa notícia para concluir meu comentário. O governo tem ativos suficientes para começar a dar uma característica de confiabilidade. O que falta, como eu disse, é lastro para dar confiança. Onde está esse lastro? As ações da Petrobras constituem um lastro que a União tem. Ela é dona da Petrobras, ela é dona de outras importantes empresas estatais. Eu, como ex-presidente do BNDES, posso dizer que o sistema BNDES, através da BNDESPar, é investidor em ótimas companhias, que tem muitos bilhões em ativos. Todos esses ativos deveriam constituir um fundo da Previdência Social, administrado, quem sabe, pelos funcionários que são muito capazes do próprio BNDES. Por que não? E isso mudaria completamente o jogo. As pessoas poderiam, o Guilherme e a Thaís, amanhã poderiam se sentir, e deveriam se sentir, cotistas de um fundo que tem ações da Petrobras, que tem ações de boas companhias privadas brasileiras e cujas ações vão se valorizando ao longo do tempo. Não só essas ações, como direitos, vendas, privatizações, tudo isso deveria ser lastro do INSS. Nós poderíamos sair de um INSS falido para uma nova previdência com lastro, próspera, confiável, da qual todo mundo quer participar. Isso é possível, Cláudio. Meio sonho para um Brasil onde a gente vê a primeira-dama fazendo bobagem na China, e aí a gente tem que acordar do sonho. Mas isso pode mudar, e o que pode mudar isso é o nosso voto. Professor, algum país já conseguiu achar uma solução a contento para o seu regime previdenciário? Porque, assim, não tem problema nenhum Muito da gente boa copiar pergunta, aquilo que dá certo. Sempre quer saber quem. Aqui perto, um vizinho nosso, o Chile, fez essa revolução, fez um lastro para a sua previdência, que era muito criticado no momento, ainda nos anos 70. Portanto, Thaís, nós estamos falando de uma revolução que ocorreu lá há 50 anos atrás. Eu, como já acompanhava, como jovem economista, aquela experiência, acompanhava as críticas de quem dizia isso não vai dar certo porque o esforço fiscal da geração que vai ter que pagar para fazer o pecúlio e ao mesmo tempo pagar impostos para os atuais beneficiários, Cláudio Humberto e eu, por exemplo, que precisamos que alguém pague impostos para que a gente receba, isso não vai acontecer, não vai dar certo porque os chilenos não vão ter capacidade. Hoje o Chile é uma das economias mais desenvolvidas da nossa região, tem a previdência mais bem organizada, tem uma classificação de risco de crédito como país melhor do que o nosso, e tudo isso aconteceu porque tiveram coragem de dizer, daqui para frente vamos fazer diferente. A outra boa notícia, Thaís, é que não só eu estou citando o Chile, mas há vários outros países que caminham para essa previdência. Além do mais, nós temos que ter confiança nas nossas próprias soluções. Se uma solução é boa para o povo, a gente tem que adotá-la, independentemente de que A, B, C já tenham feito. O Brasil pode inovar, e neste caso não se trata nem de inovação. Por quê? No artigo 250 da Constituição Federal, nota bem, na nossa Constituição, através de uma emenda que foi passada em 1998, está lá inscrito: o INSS receberá recursos, além das contribuições mensais,
de bens imóveis, ações, títulos e todos os demais direitos para fazer o lastro da sua previdência. Ou seja, o Constituinte, no artigo 250, já prevê essa capitalização. Nós não precisaríamos nem de lei nova para tomar essas medidas saneadoras. Se nós não tomamos, é por um excesso de sem-vergonhice da atual classe política, uma mistura de ignorância com sem-vergonhice. Professor Paulo Rabelo de Castro, sempre aqui no Jornal Gente. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Um bom dia a todos vocês, bancada. Um ótimo dia para todos aqueles que nos acompanham. Obrigada. Já, mais notícias aqui no Jornal Gente, chegando para você ao vivo na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.